Hoje o papo é reto e rapidinho sobre uma das personagens femininas mais importantes da história da literatura contemporânea. Segura aí. Olá! Seja muito bem-vindo ao Livreiro de Bolsa. Eu sou Felipe Saraiva, livreiro por paixão e por profissão. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro muito bacana, na verdade uma trilogia muito bacana, que acaba de ganhar um quarto volume. O quarto volume está chegando às livrarias essa semana. A gente vai falar hoje sobre a trilogia Millennium. Como hoje o papo é mais rapidinho, eu vou direto ao assunto. A gente vai falar logo do primeiro volume da trilogia Millennium. Este aqui, essa coisa bacana, que acaba de ser redesenhada e relançada. Quinta edição em português pela Companhia das Letras. Os Homens que Não Amavam as Mulheres é o romance de estreia solo do Stieg Larsson. Antes ele tinha escrito material jornalístico e co-escrito um outro livro, mas escrevendo ficção policial é o primeiro livro dele. Ele basicamente conta o seguinte: o Michael Blomkvist é um jornalista, ele trabalha para a revista Millennium e eles acabam de produzir um dossiê onde ele acusa um financista de corrupção. Todas as provas que ele tinha na mão, elas se provam falsas, apesar dele ter certeza que o cara é um corrupto. Só que lá na Suécia, diferente aqui do Brasil, as leis para difamação elas valem. O Michael Blomkvist ele publica essa matéria de certa forma difamatória e ele não tem as provas para sustentar a matéria, ele acaba condenado a 3 meses de prisão. Aqui no Brasil, tem uma certa revista que colocaria muita gente na cadeia se fosse na Suécia. Ele é contratado por um advogado. Esse advogado representa um grande industrial. Esse grande industrial, o Henrique, ele quer contratar o Michael para poder escrever uma biografia sobre a sua família. Só que na verdade, essa é uma desculpa que ele quer usar. Na verdade, o que ele quer mesmo é investigar o desaparecimento ou a morte, já que ele tá convencido de que ela morreu, da sua sobrinha num jantar que rolou na sua residência 40 anos antes. É que na verdade é o seguinte, a família dele ela é formada por pessoas que são um pouquinho antiéticas. Antiéticas pra caramba. Nesse jantar, 40 anos atrás, os acessos de entrada e saída da residência do Henrique, eles estavam fechados. Então ele fica meio, a sobrinha dele não tinha como ter saído. E ela desapareceu. Então ele acha que alguém matou. E ele acha mais especificamente que foi um dos familiares dele. Ele acaba convencendo o Michael a fazer essa investigação, prometendo para o Michael fundos para poder manter a revista e as provas que ele precisa para poder colocar o Wennerstrom, que é aquele financista que ele difamou, na cadeia. Acontece que esse cara ele trabalhou para ele lá no começo da carreira dele. Então o Michael se apoia nessas informações para poder topar investigar o que aconteceu com a Harriet, a sobrinha do Henrique. Ficou tudo meio confuso? Normal. Tem personagem pra caramba nessa série, todos eles são muito bem amarradinhos, mas até agora eu não falei da minha personagem predileta. A Lisbeth Salander, ela é uma hacker que foi contratada por uma empresa de segurança, que foi contratada pelo advogado, que foi contratado pelo Henrique, para poder investigar o Michael, que foi contratado pelo Henrique também, enfim. Ela era uma hacker que trabalhava para a empresa de segurança. É uma personagem muito peculiar. Ela é magrela, ela é irritada, antissocial, completamente autêntica, tem uma facilidade absurda de enxergar e compreender padrões, faz com que ela seja muito boa no que ela faz, juntar essas informações para chegar num alguém. E é com isso que a Lisbeth acaba fazendo a investigação sobre o Michael. Por fim, acaba depois trabalhando junto com o Michael para poder ajudar ele na investigação do caso da Harriet. Eu vou parar por aqui porque senão eu acabo contando mais da história do que devia, mas essa é basicamente a premissa da história. E é um puta livro fantástico, assim, é um livro muito bom, é um romance policial muito bom. As 60, eu diria até as 64. As 64 primeiras páginas do livro elas são mornas, porque na verdade você está entendendo mais ou menos o que está acontecendo, e aí daí pode ser que você ache um pouco morno. Mas eu te garanto que se você der uma chance para passar dali, você vai ter na sua frente um dos melhores livros que você já leu na sua vida inteira. E se eu tiver errado, você pode voltar aqui depois e me dar um dislike. Qualquer coisa que eu te diga sobre o volume 2, A Menina que Brincava com Fogo, a não ser que eu também achei as primeiras páginas dele mornas, vai ser um spoiler absurdo. Então eu prefiro falar bem pouco. Nesse livro, a Lisbeth é acusada de um triplo assassinato. O Michael acha que ela é inocente e vai tentar ajudá-la a provar que na verdade ela não é culpada. Qualquer coisa mais que eu diga disso aqui vai estragar a história de um tanto que eu prefiro só indicar. As 70 primeiras páginas são mornas, mas depois que elas passam, você vai ver é outro livro muito fantástico que você tem na mão.
Pelo finalzinho do segundo livro, eu diria que o terceiro talvez fosse o pior da série. Isso lógico, era a minha expectativa. Até que eu engatei no terceiro volume. Foi a coisa mais legal que eu li no ano passado. Entra fácil nas 10 coisas mais legais que eu li na minha vida. Esse terceiro livro, ele não deixa você parar de lê-lo do começo ao fim. Ele cobra você ali. Então se você dá uma pausa, o terceiro livro tá lá. Opa, eu preciso ser lido. Se você vai tomar um café, opa, você podia ler mais uma página. Se você vai no banheiro, eu admito, eu vou muito no banheiro comigo. O terceiro livro tá lá, te esperando, para que você o saboreie. Esse livro é fantástico, muito, muito, muito bom mesmo. Também já tá na 5ª edição no Brasil. A companhia redesenhou todas as capas para entrar agora, né, nesse 4º volume que vem agora, A Garota na Teia de Aranha, com as mesmas artes, né, para fazer ficar bem bacana. O 4º livro, no entanto, ele não foi escrito pelo Stieg Larsson. Como eu falei lá no começo, o Stieg Larsson ele morreu pouco depois dos 50 anos, assim que ele entregou os manuscritos dos 3 livros para os editores dele. Então ele não chegou a ver a trilogia publicada, ele não chegou a ver o sucesso estrondoso que o material que ele escreveu fez no mundo afora. Na Suécia, os 3 romances já foram adaptados para o cinema. Nos Estados Unidos, uma adaptação foi feita pelo David Fincher em 2011. Até hoje essa adaptação não teve uma continuação, o que deixa todo mundo sem saber se vai ou não vai acontecer uma adaptação, uma continuação das adaptações. Os 2 filmes são muito bons, os fãs eles divergem, tem gente que não gosta muito de um, não gosta muito do outro. Eu particularmente gostei muito, tanto do sueco quanto do estadunidense. Só mais uma curiosidade algumas curiosidades sobre o Stieg Larsson. Tem esse livro muito bacana publicado sobre ele também pela Companhia das Letras, que é quem publicou os 3 volumes da série Millennium no Brasil. É uma biografia dele, escrita por um colega de profissão dele, o Jan-Erik Peterson. Esse livro ele vem trazer algumas curiosidades de quem trabalhou lado a lado com o Larsson, né? Ele sempre lutou contra crimes neofascistas, contra a extrema-direita sueca. E isso acabou rendendo a ele e a companheira dele várias ameaças de morte. Então mas ele nunca se intimidou com esse tipo de material. E se você for ler a trilogia Millennium, você vai reparar que sutilmente e na cara, ele faz as 2 coisas muito bem ao mesmo tempo, ele acaba deixando claro as posições políticas dele e o que realmente incomoda e o que deveria ser mudado na Suécia. São livros muito bacanas para quem se incomoda com esse tipo de descaso que acaba assolando as minorias. Ele sempre foi um defensor das minorias. Aí essa semana a Companhia das Letras está lançando um 4º volume que não é escrito por ele, é escrito por um outro autor sueco, eu não vou saber pronunciar o nome dele aqui. Em breve a gente vai fazer uma resenha desse novo livro. O nome do livro é A Garota na Teia de Aranha. Eu estou particularmente curioso para saber do que vai sair daí, uma vez que não é o Stieg Larsson escrevendo, como é que é, se a escrita é boa, se não é, enfim. E em breve a gente traz para vocês uma pequena opinião do que é o A Garota na Teia de Aranha. Saiu também pela editora Veneta aqui no Brasil uma biografia dele em quadrinhos, se chama Stieg Larsson Antes de Millennium. O traço é bem bacana, muito rabiscado, uma coisa meio punk assim, meio puxando pra vibe da Lisbeth. A capa tem uma Lisbeth sensacional desenhada e ele é um quadrinho relativamente barato, custa por volta de R$ 24,90, então tá aí, fica a recomendação. E é isso, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, eu espero que você aperte o botão de curtir aí. Isso é muito, muito importante para o canal. Então, se você assistiu o vídeo e você está no Facebook, aperta o botão de curtir do Facebook aí pra gente. É bacana, ajuda a divulgar. Aperta o botão de compartilhar também, porque você espalha para os seus coleguinhas todos. Ou se você não quiser compartilhar, marca algum dos seus colegas que já leu a trilogia Millennium, ou que tem vontade de ler e está na dúvida ainda se leu ou não leu a trilogia Millennium, para que ele venha, chegue nesse vídeo e quem sabe chegue nesse livro também, né? Aí se você puder, entra no YouTube e curte esse vídeo lá dentro do YouTube também. Isso me ajuda demais, 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 demais. E ajuda a livraria a continuar de portas abertas. Se você ainda não assistiu, assista nosso último vídeo, onde eu falo um pouquinho sobre um guia de leitura, para dar mais ou menos uma ideia do que é o universo expandido de Star Wars e os livros que foram publicados até agora. E se você já viu esse vídeo, dá uma olhadinha no anterior, no qual eu falo de um livro muito bacana, do Josh Malerman, lançado pela Intrínseca em abril desse ano, chama Caixa de Pássaros. Lembrando que o Livreiro de Bolso está nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no blog, você encontra todos esses links aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, para agora, se inscreve para você ficar por dentro de todos os atendimentos do Livreiro de Bolso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A livraria está de portas abertas 24 horas, pode voltar quando você quiser. Deixa sua opinião. Se você já leu a trilogia Millennium, comenta aí embaixo o que você achou. Se você ainda não leu, comenta aí por que você ainda não leu. Como assim você não leu a trilogia Millennium, cara? No próximo vídeo a gente vai ter uma leve surpresinha para vocês que estão aí acompanhando os vídeos semana a semana. E se eu fosse você, eu assistia esse episódio. Muito obrigado por ter vindo à livraria.
Volte sempre que você quiser. Um grande abraço. Valeu!